Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Recentemente, eu vi uma postagem no Facebook dizendo que tudo que acontece na nossa vida são consequências. Então, dizia o texto que Deus não castiga, Deus não recompensa. Tudo que acontece são consequências. E algumas pessoas comentaram, uma pessoa comentou assim, fato. Né? Então, não é de hoje que eu falo, você não deve aceitar a opinião de uma pessoa que não estuda a palavra de Deus, que não respeita a palavra de Deus. E mesmo as pessoas que estudam e respeitam, ainda assim, você está na obrigação de investigar por você mesmo para ver se o que aquela pessoa está falando realmente é verdade. É claro que a pessoa falou isso, mas não deu nenhum texto. Há um texto em Gálatas, capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim, de Deus não se zomba. Desculpe, é verso 7, se não me engano. Fala assim, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso aí parece mesmo, né, a consequência. Só que não tem só esse texto, só que não tem só essas circunstâncias. Então, afinal de contas, pela Bíblia, não estou falando pela esquerda, não estou falando pela esquerda do Brasil. Qual é a opinião da esquerda do Brasil? Pela Bíblia, Deus castiga? Vamos começar por essa parte. Depois nós vamos ver se pela Bíblia Deus recompensa. Porque o texto lá do Facebook dizia que não. Que Deus não castiga, não recompensa. Tudo que nós colhemos são consequências das nossas escolhas, etc. Então, vamos lá. Deus castiga? Vamos começar por Adão e Eva. Depois que eles pecaram, eles foram castigados? Ou eles foram premiados? Deus ficou tão feliz e falou assim, olha, é um prêmio. Não, eles foram expulsos do jardim, na hora. Foram expulsos. Eles viriam morrer se Jesus não tivesse, desde ali, intercedido por eles. Se eles não morreram como Deus prometeu, é porque Jesus falou ao Pai, um dia eu vou morrer por eles, deixa eles terem mais uma chance. Ok? Vamos para outro texto mais claro. Os antediluvianos, que eram milhões, ok? Dizem até bilhões, corrigindo, porque como as pessoas viviam muito, viviam uma média de 800, 700, 800 anos, então haviam várias gerações vivendo ali no mesmo tempo, né? Então tinha muita gente na Terra. Diz que a população dos antediluvianos era quase igual à nossa, vamos dizer assim, uns 30 anos atrás. Era mais ou menos parecida a população mundial de 30 anos atrás com o número de antediluvianos. Então, bilhões de pessoas morreram castigadas por Deus. Elas morreram no dilúvio. O dilúvio enviado por Deus. Okay? Então, não diga que Deus não castiga, porque a Bíblia diz que ele castiga. Há um momento certo, há um momento de justiça de Deus, há um momento, a Bíblia usa essa figura, em que a taça do pecado, da iniquidade, se enche tanto que não tem mais como Deus resolver. Essas pessoas não vão voltar atrás, então Deus elimina antes que o mal piore. Só que os antediluvianos, eles já tinham, por exemplo, relações sexuais até com animais. Eles já tinham isso. Ok? Então, o povo de Deus, antes do dilúvio, nem comia carne. Nem sequer comia carne. Eles começaram a comer carne depois que saíram da arca. Está bem claro no texto de Gênesis. Então, vejam, como foram a decadência humana, né?
Vamos para Sodoma e Gomorra. Quem matou Sodoma e Gomorra? Quem destruiu? Foi Deus. Hoje, por causa da linguagem moderna, essa linguagem que aplaude bandidos, né? Que fala para não matar os bandidos, para dar flores para eles, né? E livros, né? Eles são tão anjinhos, coitados, né? Então, esses, não estou falando todos, mas existem vários demônios presos e tem um monte de gente querendo tirá-los da prisão para deixar aqui na sociedade. No mesmo dia eles já assaltam, matam, etc. Então, Sodoma e Gomorra, ira de Deus. A mulher de Ló, que tinha a mensagem de Deus, morreu porque desobedeceu. Isso é castigo. Foi um castigo. Ok? Então, indo para o Novo Testamento, que já posso até ouvir pessoas falando assim, mas isso no Velho Testamento, no Novo não. No Novo não. Atos capítulo 5, Ananias e Safira, fulminados por Deus. Eles mentiram para o apóstolo Pedro, mentiram para a igreja, né, do modo geral, fulminados por Deus. Os dois foram enterrados no mesmo dia. O rei Herodes, no seu orgulho, na sua arrogância, um anjo do Senhor o matou. Um anjo do Senhor o matou. No Velho Testamento nós temos uma história que os anjos, que eu me lembro que foi um anjo só também, sozinho matou 180 mil pagãos. 180 mil. Então, nós não podemos, mas justamente nós, pecadores, perdedores aos olhos de Deus, se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos perdedores, só não somos por causa da misericórdia de Deus. Então, quantas vezes na Bíblia pessoas foram castigadas por desafiar a Deus? Então, quando você defrontar a pergunta, Deus castiga? A resposta é sim. Biblicamente, sim. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar. Nem tudo, e eu diria até a maioria das coisas ruins que te acontecem, não quer dizer que seja castigo de Deus. Tá ok? Cuidado para não misturar as coisas. Muitas coisas ruins acontecem porque nós estamos num mundo ruim. Nós somos um país ruim. Né? Se você pega ônibus para trabalhar, às vezes você tem que ficar no ponto orando para Deus, para que o ônibus venha logo e você não chegue atrasado no trabalho. E aí você vai para um país de primeiro mundo, essa oração não é feita lá. Não tem essa oração para o ônibus ir logo para a pessoa chegar no trabalho. Ela não precisa disso. O sistema é diferente. O respeito é outro. Tá? Então, você vai morar, por exemplo, num bairro que você sabe que é muito perigoso. Muitos assaltos, muitos roubos. Então você vai morar lá e é assaltado. Foi um castigo de Deus? Não. Aí sim, eu concordo. São consequências. Você foi atrás do problema, a pessoa fuma, pega um câncer, desenvolve um câncer e depois morre. Foi castigo de Deus? Não, isso foi consequência. Eu estou falando de outra coisa, quando a pessoa peca ao ponto de despertar a ira de Deus. Agora, concluindo essa parte do castigo, Apocalipse 22, verso 12, diz Jesus, eis que cedo venho e trago comigo o galardão para cada um, conforme as suas obras. Então, aqueles que se perderem serão castigados. Se não for agora, serão no dia do juízo. Eles serão castigados. Ok? Não vai adiantar o mimimi moderno e querer falar que Deus é ruim. Esse papo aí não vai dar certo, sabe? Porque a pessoa que se perder, ela mesma, no dia do juízo vai admitir que ela errou, que Deus é justo. Sabe? Os homens podem acusar a Deus agora,
no dia do juízo, ninguém vai ousar acusar a Deus de alguma coisa. Em Apocalipse 6, pode ler, fala, quando Jesus voltar, os que se perderam, fala, eles vão se esconder nas rochas, porque eles sabem que eles estavam errados. A consciência deles agora acusa. Diante da santidade de Jesus, não tem. A santidade dele só já serve para nos julgar. E se tivermos em desobediência a ele, vai nos destruir. Entende? Isso é bíblico. É uma pena, mas a Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão. Olha, na volta de Jesus, todas as tribos da terra se lamentarão. Muita gente fala, adoro Jesus, Jesus meu amor. Todo mundo fala, quando ele vier, não, a Bíblia fala não. Quando ele vier, todas as tribos da terra se lamentarão. Como que elas vão se lamentar de Jesus voltando? Porque elas estão em pecado. A presença dele já serve de juízo. A presença santa de Deus. Eu estou aqui falando a palavra de Deus para vocês. Se vocês estivessem pessoalmente, podiam até estar brigando comigo e falando um monte de coisa, mas eu sou um pecador. Agora, na cara de Cristo, essas pessoas não vão falar absolutamente nada. Diante da verdade, a mentira se curva. Agora vamos passar logo para outro ponto, porque temos pouco tempo de vídeo. Deus recompensa? Bom, eu vou dar um texto logo de cara. Hebreus 11, verso 6, diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que buscam Jesus são recompensados. Entende o que é isso? Quando o povo de Israel estava no deserto recebendo maná diariamente por 40 anos, aquilo não era consequência. Entendeu? Aquilo era bênção. E era uma recompensa não pela obediência deles, no caso, mas pela obediência de Cristo, que foi creditada a eles. O Jesus, quando Pedro fala assim, Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí ele fala, então quem pode se salvar? Jesus responde para eles que ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. E então, fica esclarecido para eles, Pedro fala para Jesus, olha, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele fala assim, e eu prometo que vocês receberão 100 vezes mais, ainda nessa vida, e no porvir, ainda muito mais. Né? A vida eterna vai ser um momento de eterna recompensa por nossa fidelidade a Deus. Leia Mateus, a parábola dos talentos, é uma parábola de recompensa. Eu repito de novo aqui, repito mais uma vez, melhor, Apocalipse 12, 22, 12, eis que cedo venho e estou aqui para trazer o galardão, isso é recompensa, galardão é recompensa, eu estou aqui para trazer a recompensa para todos, conforme suas obras. Obra ruim, recompensa ruim, obra boa, recompensa boa. Ok? E se você olhar, especialmente no Velho Testamento, a vida dos patriarcas era uma vida cheia de recompensas do Senhor. Não era só a consequência. A consequência, ela acontece, como eu falei, mas ela tem um limite. As bênçãos de Deus, não. Elas são muito mais do que isso. Olha, as bênçãos de Deus, elas são muitas vezes, para não dizer todas, são sinônimos de milagres. Só que quando nós recebemos uma pequena bênção, nós não somos gratos a Deus e nós nem olhamos aquilo como um milagre. Mas foi. Como nós não somos gratos, coisas maiores deixam de acontecer. Hoje não faltou comida na minha casa. Isso não é um milagre? Você sabe quantas pessoas passaram fome hoje? Você sabe quantas pessoas no mundo
não fizeram uma refeição, aí você vai me dizer o quê? Que é consequência? Que é a minha bondade que conquistou esses alimentos? Não, é a mão de Deus, é a recompensa de Deus. Aí você pode falar, então os outros são piores que nós? Não, existe, cada caso é um caso, mas existem coisas que precisaríamos de muito tempo para discutir, até porque você provavelmente ouviria isso somente dos meus lábios e de muito poucos outros homens ousariam falar o que eu tenho para falar a respeito disso, tá? Só vou aqui falar uma coisa bem breve, e aí você pesquisa, estuda, medita e chega às suas conclusões. A África, por exemplo, que passa muita fome, foram grandes perseguidores do povo de Deus. Perseguiram Israel por anos e anos e nunca buscaram um Deus verdadeiro. Então, eu acho que tem alguma coisa errada, não acha? Então, meus queridos, a Bíblia fala assim de castigo, fala assim de recompensa. É bíblico. Não é só consequências. Não é só consequências. Deus nos dá mais do que nós merecemos. Eu digo aqui merecer no sentido do trabalho, que nós achamos que merecemos. Então, estou usando aqui uma linguagem humana. Falar assim, eu trabalhei, eu mereço comprar uma geladeira, comprar um carro, comprar uma casa, porque eu trabalhei para isso. Tá? Então, o trabalho vem de Deus, é um mandamento de Deus, o trabalho. Mas o que eu estou falando aqui é que você, quando é fiel a Deus, você ganha mais do que aquilo que você trabalhou. Você ganha mais. Isso são bênçãos, isso são recompensas. Tá ok? Então, medite, estude, não zombe de Deus, não fale apressadamente aquilo que você não tem certeza. Principalmente, não tente ensinar aos outros coisas que você não sabe nem por você mesmo. Então eu termino aqui pedindo que você deixe seu like em nossos vídeos, especialmente nesse que você está vendo agora. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, familiares esse vídeo para que todos possam tomar uma decisão ao lado de Deus e sejam recompensados e não castigados. Nem todos serão castigados. Um grupo pequeno será recompensado. Pense nisso. Ore pelo canal, eu peço em nome de Jesus. Amém.